Olá pessoal, meu nome é José Hélio Contador Filho e hoje o tema da nossa palestra espírita é piedade. E interessante, né, porque esse termo piedade ele não é tão usado no nosso dia a dia. Né? A gente costuma usar outras palavras como se fosse uma solidariedade com a dor alheia, ou mesmo uma compaixão, uma devoção, mas a gente não tem ouvido muito falar na piedade. Né? E ela foi muito importante, é uma palavra que está dentro dos evangelhos, a linha cristã, a Igreja Católica segue muito, usa muito essa palavra. E a gente vai trazer hoje, então, esse tema para nós entendermos como que isso se aplica efetivamente no nosso dia a dia, dentro da doutrina espírita e na nossa vida como um todo. Como eu falei, né, dentro da Igreja Católica, esse tem de piedade de nós, ele é muito utilizado. Então, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Eu lembro nos tempos que a turma de jovens, que a gente tocava violão na Igreja Católica, tal, a gente via muito as músicas trazendo essa palavra e a gente ouvia muito isso nas repetições do padre durante a missa, né? Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. E assim vai, né? Então, isso vem da nossa alma, né? Que ela está com esse excesso, assim, de... É como se hoje nós estivéssemos saturados, como diz aqui, né? Saturados de desprezo, né? Nossa alma está em excesso, repleta da irrisão dos opulentos e do desprezo dos soberbos, né? Irrisão quer dizer o quê? Do deboche, né? Daquela zombaria. Hoje parece que tudo está tendo esses termos. Nessas brigas todas da mídia social, a gente ouve muito falar desse tipo de deboche, de zombaria, de gozações, né? Essa opulência da riqueza, da fartura, né? E o desprezo dos soberbos é dela pela arrogância e o orgulho que está ainda muito forte no ser humano. Então, quando foi escolhido esse tema, ele trouxe essa propriedade para nós, né, de entendermos um pouco mais como é que essa piedade se aplica no nosso dia a dia. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 13, é o capítulo que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, quando se inseriu a piedade nesse capítulo, ela tinha tudo a ver com a parte de ajudar o próximo, com a parte de você estar buscando fazer a caridade, mas sem ficar necessariamente fazendo uma propaganda sobre o que você está fazendo, né? Porque senão fica uma coisa assim, é uma troca, né? Eu faço a caridade, mas aí eu exponho na mídia social, todo mundo curte, todo mundo aplaude e tal, mas qual que é o objetivo efetivo, né? Qual é o objetivo verdadeiro dessa caridade? Ela não deveria precisar desses aplausos, né? Deveria ser uma coisa honesta, sincera, nossa, sem que a gente precise ficar divulgando para o mundo inteiro como nós somos caridosos e bondosos. Então, é isso que está nesse capítulo do Evangelho, onde se fala que a caridade é uma virtude fundamental que sustenta todas as outras virtudes terrestres. Né? É interessante, né? Porque a base nossa de vivência aqui no mundo terreno, a base nossa do planejamento reencarnatório é justamente o desenvolvimento de virtudes. Né? E nesse capítulo se fala então que a caridade em si ela é fundamental e ela é a base para o desenvolvimento de todas as virtudes terrenas, todas as virtudes que a gente vai procurar desenvolver aqui na Terra. Sem caridade não há esperança, não há futuro, né? E isso é verdade, porque se nós nos fecharmos e olharmos só para nós mesmos, para o nosso mundo, o que está em volta fica sem sentido, né? A gente parece que vem para uma existência vazia, né? Sem nenhum propósito. E quando a gente pratica a caridade, que é a base do Espiritismo, né? Como Kardec já colocou bem, né? Fora da caridade não há salvação,
ela é a que traz para a gente a esperança no futuro. Cada vez que a gente ajuda alguém, aquilo faz um bem tão grande para nós, que é o que traz para nós uma esperança naquilo que em dias melhores que vão vir. Principalmente num momento de pandemia como nós estamos vivendo agora, né? E sem a caridade também não há fé verdadeira, aquela fé que vem do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma. É você acreditar de verdade. Sem caridade não há interesse moral que nos guie. Já falei um pouquinho, né, de você oferecer a caridade sem ficar pedindo nada em troca, né? E isso vem desse interesse moral. É um interesse verdadeiro de estar ajudando ao próximo, né? E na caridade verdadeira não cabe ostentação, né? Então, é claro que existem casos e casos. Estava vendo um noticiário outro dia de uma família num bairro de periferia, resolveu fazer algumas doações de cestas básicas para as pessoas que mais ainda estavam precisando. E eles anunciaram na internet para os amigos, olha, a gente vai começar a fazer uma distribuição, né, de cestas básicas, tal, quem puder ajudar, tá. E aquilo começou assim a crescer, começou a ter uma quantidade enorme de pessoas, a fila dos assistidos que precisavam daquela ajuda foi aumentando a cada dia. E, em compensação, que foi uma surpresa até para a família, em compensação, a quantidade de doações foi aumentando também de uma forma muito grande, como eles nunca esperaram. Então, foi assim um ato, esse talvez não seja, né, provavelmente não é um ato de ostentação, é um ato de buscar ajuda para ajudar mais ao próximo. E eles ficaram famosos com isso, né? Acabou hoje na mídia social tudo vira fama, né? Mas foi por uma boa causa. Então, a gente não pode só sair julgando a ostentação ou a divulgação nas mídias como se isso não servisse para nada e fosse pura ostentação. Talvez a maioria dos casos seja, mas muitos casos não são. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado antes de sair julgando por aí. É nesse capítulo do Evangelho que tem também essa passagem de Jesus, que é o óbolo da viúva, né? Na verdade, é uma doação, né? Ou uma esmola, dependendo da tradução que a gente faz, que se faz para as pessoas que mais precisam. Então, tem aquele local lá, né? Que é o gasofilácio, né? Um nome estranho até para a gente, né? Para entender, mas na verdade era um tipo um poço, né? Um local de oferendas, aonde quem podia passava lá e deixava uma doação, deixava o seu dinheiro. Então Jesus estava lá com alguns apóstolos, vendo muita gente passar, fazer a sua doação, tal, muita gente rica doando bastante dinheiro. Mas em algum momento passou uma viúva com os filhos, né, pequenos ainda, e deixou a sua moedinha ali, né, e foi embora. E aí, passado um tempo, Jesus reuniu os seus apóstolos e falou que, na verdade, de todas as doações que tinham sido feitas, a daquela viúva era a mais representativa, mais significativa, aquela que tinha um valor moral muito maior, porque ela doou daquele pouco que ela nem tinha para todos, né? Ao passo que todos os outros doavam do que estava sobrando, doavam do excesso. Então, não quer dizer com isso que a gente não vá doar e nem vá doar aquilo que é um excesso para a gente. Mas a moral da história é a verdadeira doação é aquela que a gente faz daquilo que a gente tem pouco, não tem ou pode oferecer muito para o outro. E nem sempre é só dinheiro, a gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Nós estamos vivendo esse momento assim, muito crítico para o planeta, né? Nós já passamos aqui por várias e várias epidemias nos últimos séculos e milênios, né? E com muitas mortes, com muita doença. Mas esse momento é o momento que a gente está passando, onde a gente entende, por várias leituras que a doutrina espírita traz para nós, que é um momento importante para uma transição planetária, aquele momento onde a gente está saindo do modelo de provas e expiações, entrando no modelo de regeneração, né? E essa transição, ela exige alguns momentos em que a gente tenha que passar por situações de aprendizados mais fortes, mais importantes, mais coletivos, como esse que a gente está vivendo agora com o coronavírus ou Covid-19.
19. Então, isso aqui é algo que está influenciando a vida de todas as pessoas no planeta inteiro. E aí, tanto faz, né? Seja rico, seja pobre, seja asiático, seja africano, seja sul-americano, seja europeu, seja a religião que for, né? Seja o gênero que escolher, isso aqui pega todo mundo indistintamente. E esse vírus mostra para a gente que, no fundo, somos todos espíritos, que viemos aqui para um planejamento reencarnatório, para um processo evolutivo, e vamos voltar para o nosso mundo espiritual. Então, toda a ostentação, tudo que a gente consegue aqui de material, é somente para o nosso uso, para o nosso desenvolvimento. E aí cabe a cada um colher os frutos de como está usando as ferramentas e tudo ali, todos os bens que está recebendo nessa vida. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Não é verdade? E esse momento de turbulência, né, a piedade, ela pode ser um grande bálsamo para nossas dores, e as dores são muito grandes nesse momento, né? Nossa alma está se sentindo abalada, né? É um sofrimento, né, que a gente vê nosso e de tantas outras almas que estão nesse planeta. E se a gente está numa condição melhor, se a gente tem condição daquele fique em casa, e que a gente tenha condições materiais, tenha espaço físico para isso, ótimo, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai desmerecer quem precisa sair para o trabalho, para quem precisa trazer comida para dentro de casa. Então, o sofrimento está muito maior, está muito grande do que em épocas normais. E isso, com certeza, vai ser muito marcante para todos nós nesse momento do planeta. A gente entende também que depois disso vai ter uma grande compensação, né? É como fala aqui, quando nós conseguirmos restituir a coragem e a esperança para um irmão que está sofrendo mais do que nós. De novo, caridade vem para cá, a piedade se aplica aqui, é onde a gente então vai ajudar. Se a gente está em condições melhores, o quanto a gente pode ajudar para aqueles que estão sofrendo muito mais nesse momento. Tá? E a piedade, como diz no próprio livro, ela é irmã da caridade. É a virtude que mais nos aproxima dos anjos e nos conduz a Deus. É uma passagem, é uma frase muito bonita, né? Que a gente tem que guardar sempre, né? A piedade sem ostentação, a caridade sem querer nada em troca, elas são virtudes que nos aproximam dos anjos, dos espíritos mais evoluídos e nos conduzem a Deus. Então, quando a gente tiver isso em mente, com certeza nossos atos vão ser diferentes em termos de ajudar ao próximo. Tá? E essa situação ela é recheada de grandes oportunidades, né? E a gente sabe bem também, quando se fala em crise, né, que a palavra crise ela pode significar, na verdade, enormes oportunidades, né? É duro quando a gente está passando, é duro para quem está sofrendo, né? Mas quando a gente sai um pouco dessa situação, a gente vai ver que muitas lições vão ser aprendidas, mas também muitas oportunidades vão ser perdidas, infelizmente. A gente não aprende e não sai, não passa por uma mudança de ordem evolutiva, né, no planeta, simplesmente numa passagem dessa. A gente já vem vindo nesse processo há alguns séculos, né? E talvez agora a gente esteja mais próximo e com isso a gente vai estar tendo oportunidades mais conscientes, né, para aquilo que a gente vai usar na nossa vida aqui. Então eu listei algumas oportunidades, alguns pontos para a gente refletir junto e ver o quanto nós podemos colocar em prática no nosso dia a dia. Aquilo que for falado aqui, será que eu já pratico? Ótimo, muito bem, a gente tem que reforçar. Aquela outra coisa que a gente vai falar, eu não estou praticando ainda, mas para mim é impossível nesse momento, tudo bem também. Cada um vai ter o seu momento e cada um vai ter as suas oportunidades. E talvez alguma coisa desperte algo na nossa mente, algo no nosso espírito que possa nos ajudar a passar por essa situação.
né? Eu vi uma frase hoje interessante, né, de uma amiga nossa que colocou no Facebook, dizendo aquelas frases prontas lá, né, que o navio só afunda quando a água entra dentro dele. Enquanto tiver o mar revolto, mas a água estiver fora do navio, ele vai estar navegando. Isso serve para a nossa vida, né? Uma metáfora para a nossa vida. A gente hoje olha em volta e o mar está revolto, turbulência, dor, sofrimento, choro, ranger de dentes, como Jesus falava, brigas por fanatismo e assim por diante. Uma politicagem como nunca tivemos antes, uma politicagem sendo usada em cima, né, dos mortos e da doença que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então, se a gente se proteger esse nosso navio, não deixar que essa água poluída, suja, entre dentro de nós, a gente tem uma grande chance de sobreviver e sair melhor do que como nós entramos nessa pandemia. Então, uma das coisas aqui, né, nessa linha, é enternecer o coração diante dessas misérias e esses sofrimentos que estão tão visíveis para nós, né? Então, como eu falei, é o exemplo do mar em volta, que ele está todo revolto, sujo, poluído, né? Mal cheiroso, né? E isso não pode afetar a gente. A gente não pode deixar que isso entre dentro da nossa alma. Que a gente tem que usar essa oportunidade para, como diz a frase, né, enternecer o nosso coração. Fazer com que o nosso coração se sensibilize com essa situação e daí para frente a gente possa estar ajudando outras pessoas, né? Eu falei um pouquinho, né, fugir desses sentimentos de fanatismo e revolta das mídias sociais e televisivas. Então a gente tem que entender que os noticiários, seja ele qual for, ele vive do sensacionalismo. Na verdade, eles se autoalimentam das desgraças. Então, um jornalismo que não mostra desgraça e o outro só mostra coisas boas, o que vai ter audiência é aquele das desgraças. É óbvio que a gente vê assim uma mídia também com vieses políticos muito grandes para um lado e para o outro. Isso é muito ruim, porque isso não ajuda no cenário. Em vez de trazer mais tranquilidade, traz mais confusão, é como se jogasse mais gasolina numa fogueira que foi colocada por um vírus como esse que nós temos no momento. As mídias sociais, a mesma coisa. Então a gente tem a turma do contra, a turma do a favor. Se você não é do meu candidato, então você está contra mim, você é meu inimigo. Amizades estão sendo desfeitas, parentescos estão sendo quebrados por discordância de pensamentos políticos, por discordância de pensamentos constitucionais, e aonde os dois lados podem ter razão. É uma questão de ponto de vista, então a questão de opinião não deveria ter problema nenhum no mundo democrático. Mas a gente está levando tudo isso para um fanatismo tão grande, e principalmente num momento como esse, que é como se fosse uma nova pandemia em cima, se sobrepondo à pandemia do coronavírus. Então a gente precisa procurar fugir dessa loucura que a gente assiste o tempo todo nas televisões, nos rádios e nas mídias sociais. A gente tem que aprender a filtrar muito bem aquilo que é informação verdadeira e aquela informação que vai ajudar a gente a mudar algumas coisas da nossa vida, né? Porque senão é muito fácil, a ansiedade toma conta da gente, né? E é um passinho para a depressão. Então hoje se fala muito, né, que o grau de ansiedade e o nível de depressão da sociedade como um todo aumentou muito, e no Brasil ainda parece que está pior, né, porque nós temos pandemias em cima de pandemias. Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande com aquilo que a gente está pondo o nosso foco e está pondo a nossa atenção. Oferecer ajuda material aos mais necessitados. Então tem gente que fala, mas eu só posso doar uma cesta básica, eu só posso oferecer uma roupa, eu posso oferecer alguma coisa pequena. Não tem problema. Eu acho que qualquer ajuda nesse momento é muito bem-vinda.
E tem gente que precisa mesmo de ajuda material, precisa comida dentro de casa. Os filhos não estão indo para a escola, né? Estão tendo que alguns aprender as lições da escola dentro de casa. Muitos não têm acesso à internet, muitos não têm um computador, muitos não conseguem acompanhar e vão perder esses dias de aula. Então você imagina aquelas famílias que moram em lugares pequenos, muitas vezes sem higiene, muitas vezes sem água encanada, né? A turma falando, lava as mãos, e você abre a janela, tem um esgoto a céu aberto, e abre a torneira, cai um pingo d'água. Então as nossas realidades no Brasil são muito diferentes. Isso não é norte, sul, leste, oeste. É aqui dentro de São Paulo mesmo, ou nas principais capitais, esses desníveis de qualidade de vida, né, são muito grandes. Então, a gente, se puder, ofereça sim uma ajuda material que vai ser muito bem-vinda para as pessoas, né? Ou para aqueles que não podem, mas eu não tenho condição, eu mal consigo comprar para mim, eu não consigo ajudar outras pessoas materialmente. Mas a ajuda não é só material, ela é importante, a material nesse momento de fome, mas ela também é importante para a gente, de repente, estar ouvindo algumas pessoas que estão vivendo isoladas. Tem muitos idosos que vivem isolados, tem pouco recurso de família, de internet. Então, um telefonema, às vezes, que a gente dá, se a gente escolher algumas pessoas que a gente conhece, fala, eu vou ligar para essas pessoas cada 2, 3 dias, né? É bater um papo, é dar um ouvido para aquilo que está sendo passado. Com certeza, isso ajuda bastante, ajuda demais, né? Muita gente julgando, né? Você que saiu de casa não tem que sair, tem que ficar em casa. Mas eu acho que esse não é o momento de julgar, porque muita gente precisa desesperadamente do trabalho e do dinheiro. Imagina aquelas pessoas que saíam de manhã para vender algum alimento no metrô, numa estação de ônibus, de trem, e voltavam com dinheiro à tarde para poder comprar o jantar para os filhos, né? Então, essas pessoas perderam tudo do dia para a noite, né? O governo está ajudando, o governo está oferecendo uma ajuda, mas é uma ajuda que às vezes demora para chegar, às vezes não chega para as pessoas que precisam. E, infelizmente, né, a gente vê que a mentalidade do povo ainda tem muito a aprender. Tanta gente falsificando identidades para pegar a ajuda do governo sem precisar. E tanta gente que precisa acaba não recebendo. Então, antes de a gente julgar quem precisa sair para o trabalho verdadeiramente, a gente precisa entender um pouquinho qual é a situação do outro, né? Então, a gente vê muitos artistas, muita gente não fica em casa porque você não pode sair, só que ele está num conforto, numa casa maravilhosa, a geladeira abastecida, né? Então, sabe, salas, jardim, você pode andar e tudo mais. Então, essa não é a realidade de todo mundo. Então, quem está nessa situação, ótimo, fique em casa. Agora, quem não está, que saia para o trabalho tomando os cuidados que precisam ser tomados. Mas esses não têm opção, eles têm filhos para alimentar. Então, cuidado quando nós julgarmos as pessoas que estão tendo e passando por situações diferentes das nossas. Não fique indiferente, né? Seja útil, mas respeite os seus limites. Obviamente, cada um de nós tem suas limitações. Limitações financeiras, tem limitações de saúde. Se você já tem uma doença pré-existente, então tem que tomar muito mais cuidado, tem que se isolar mais, né? Então, faça o que for possível, mas respeite os seus limites, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque senão você coloca a sua vida em risco, e isso não é bom para ninguém, né? Às vezes, um olhar sorridente, um gesto de carinho, compreensão, pode aliviar muito a dor do próximo. Quantas vezes a gente, antes da pandemia, a gente andava mais livremente nas ruas, você via muita gente sisuda, você descia no elevador, o pessoal não se cumprimentava, às vezes até com vizinhos e tudo mais. E quando você dava um bom dia sorridente, as pessoas respondiam com um bom dia sorridente também. Às vezes a pessoa estava meio triste, estava passando por situações difíceis, ela precisava ouvir só um bom dia, que já acendia uma luz dentro da alma dela,
e já dava um alívio, às vezes uma dor, ou quando às vezes conversava um pouquinho, e aí como é que você está, quando foram conhecidos e tal. Então, de repente, aquela pequena conversa ajudava muito e dava um alívio para alguma dor que a pessoa estivesse falando. A gente já falou um pouquinho, né, no slide anterior, para a gente dar ouvidos àqueles que estão vivendo no isolamento e não tem com quem conversar. E aqui é a mesma coisa. Às vezes é um sorriso na janela do vizinho, para alguém que está passando na rua. Isso aí muda, a gente transfere uma energia positiva para outra pessoa. Lembra, nós somos seres espirituais, né? Estamos vivenciando uma roupa de carne aqui nesse momento, mas nós somos seres energéticos. Então, nossos pensamentos têm um poder muito grande. Quando eu penso coisas boas, quando eu falo coisas boas, eu estou transmitindo essa energia positiva para outras pessoas. E vale ao contrário também. Quando eu estou pessimista, ansioso demais, triste demais, depressivo, eu vou passar essa mesma energia negativa para os outros. Basta a gente lembrar, como quando a gente esteve perto de alguém já estava depressivo, triste e tudo mais, por mais que você tente ajudar, às vezes não é viável essa ajuda. E às vezes a gente pode pegar até para nós, se nós não tivermos protegidos, essa energia negativa. Então a gente tem que estar buscando se proteger espiritualmente e transmitindo o máximo de energia positiva para quem está ao nosso redor. Quem não gosta de ficar com gente positiva, com gente, né, que traz palavras boas, que tem pensamentos de esperança, de fé. Então é muito mais gostoso a gente viver ao lado de pessoas assim. Aqueles que não estão, a gente procura ajudar dentro da nossa possibilidade, né? E vem, de novo, reforçando a parte da mente serena, né? Se a gente acredita que existe um mundo espiritual, se a gente acredita que nós somos seres espirituais, que estamos de passagem aqui nesse planeta, nesse momento, então nada é por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque nós temos um papel a cumprir, nós estamos aqui porque nós temos coisas a oferecer para os outros, nós estamos aqui porque nós temos que aprender coisas da nossa vida e também, né, limpar algum demérito do passado. Então, nós não estamos aqui por acaso, ninguém caiu por engano aqui, nem na família errada, nem no país errado, né? Então, a gente está no lugar certo, na hora certa, para nós atuarmos naquilo que nós precisamos atuar. Então, esse é um ponto importante, né? O mundo espiritual, ele não dá ponto sem nó. Esse mundo espiritual tem esse planejamento montado e tudo isso que nós estamos passando, com certeza faz parte desse planejamento de evolução do planeta Terra com todos os espíritos que estão no seu entorno. Nós estamos encarnados agora, temos um papel. Existem outros milhares de espíritos desencarnados que habitam nessa esfera energética da Terra, que estão conosco o tempo todo numa dimensão diferente. Alguns para o bem, alguns para o mal. Mas todos estamos nessa mesma linha evolutiva do planeta Terra. O mundo espiritual sabe o que está fazendo, né? Então a gente tem que entender e acreditar que isso seja verdade, porque isso é o que vai trazer aquela fé, aquela esperança para todos nós, né? E vem, né, para nós, principalmente, espíritas, a fé raciocinada. E isso serve para nossas orações, para nossa conexão com os espíritos do bem. Existem os espíritos protetores do nosso planeta, no qual Jesus é o grande governador. Mas existe uma pleia de espíritos do bem que cuidam dos países, que cuidam da esfera energética do planeta Terra, né, para que a gente possa, mesmo com as dores, mesmo com os sofrimentos que venham dessas dores, que a gente possa passar por essa situação e aqueles que puderem sair fortalecidos, para que a gente possa continuar a viver num planeta como esse após a mudança mais definitiva para um chamado mundo de regeneração. Alguns espíritos, infelizmente, não vão continuar conosco, porque aqueles que ainda não chegaram no estágio adequado e vão ter, talvez, que se readequar em outros planetas, em outras órbitas diferentes do que a Terra. Porque, assim como numa escola, né, os alunos que vão repetindo de ano, em algum momento, eles não conseguem ficar mais naquela escola. E a mesma coisa funciona para a gente. Então, esse é o nosso grande objetivo. É por isso que nós estamos aqui. Então, esquecer um pouco
desses sofrimentos todos, né? E aprender a lidar com essa dor de uma forma muito mais espiritualizada, de uma forma muito menos sofrida, ajudando ao próximo, ajudando aqueles que precisam mais do que nós nesse momento. E eu tenho certeza que todos nós vamos sair de uma forma melhor dessa pandemia, né? Essa frase do Leão Tolstói fala muito claro que a piedade é uma das mais preciosas faculdades da alma humana. Então, que a gente aprenda, através da piedade, através da caridade, a importância desse nosso momento nesse planeta, a importância que cada um de nós, cada um de vocês que estão ouvindo essa palestra, tem como papel importante em ajudar para que a gente saia da melhor forma possível dessa situação, com a mente serena e a nossa alma pronta para uma volta futura nesse planeta. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.